Boa noite a todos, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Casa Espírita Allan Kardec. E para o estudo da noite de hoje, nós convidamos nosso irmão Marcos Kistman, lá do Instituto de Difusão Espírita, e ele vem nos falar sobre o dever do espírita. Que Jesus, nosso Divino Mestre, possa nos amparar, nos dando o equilíbrio, nos dando paz, esperança e fé, para que nós possamos vencer os obstáculos, que nós possamos compreender que Ele está conosco e sempre estará. Senhor Jesus, fica conosco, nos ampare e nos guarde para mais um estudo da noite de hoje, que assim seja. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, muita paz, muita luz e que cultivemos sempre muita esperança em nossas vidas. Vamos conversar neste momento sobre os deveres do espírita, né? Também uma possibilidade de título seria a conduta espírita. Eu sou Marco Kistema, do Instituto de Difusão Espírita, falo de Juiz de Fora e tenho imenso prazer estar aqui com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo que eu vou falar é resultante de um estudo da revista Reformador de maio de 1964, um ano muito turbulento na Terra, né? Com revolução, com mudança de quadros políticos, um ano muito violento, né, que começou em 1964 e perdurou até 1985. Né? Muitos estão, né, presenciando as repercussões desse ano de 64 no Brasil, até hoje de 68 na Europa, né? O planeta Terra que passa por uma transição planetária, nesse momento em que vivemos mais um desafio, né, com a pandemia do novo coronavírus, exige de nós condutas responsáveis, né, condutas cristãs responsáveis, muita responsabilidade no que a gente pensa, porque o pensamento tanto pode trazer resultados positivos para o planeta, como pode contaminar o planeta, como o vírus tem feito, né, em muitas populações. E, sobretudo, a nossa responsabilidade naquilo que a gente fala, naquilo que a gente divulga nas redes sociais, tomarmos muito cuidado com as notícias falsas, as medicações falsas, os tratamentos falsos, né, para essa pandemia que estamos vivendo. Da mesma forma que não há milagres, né, não há caminhos fáceis para a gente se tornar um cristão melhor a cada dia, não há uma fórmula, né? A vacina, ela cura um problema causado por um vírus, mas os graves problemas que assombram o nosso espírito, somente seguir Jesus com prece, com oração, com vigia, com caridade, né? Como Kardec nos ensinou, poderemos obter um caminho da salvação, que nada mais é um caminho para as infinitas reencarnações que temos pela frente para auxiliar o nosso próximo. Então, todo aquele que aceita, né, a doutrina espírita assume, de acordo com a revista O Reformador, um grave compromisso de solidariedade, que é a irmã gêmea da responsabilidade. Né? Elas andam sempre juntas, a solidariedade e a responsabilidade. Então, aquele irmão, aquela irmã que é solidário, ele também é responsável. E aquele que é responsável acaba se tornando solidário. Né? O espírita verdadeiro, né, que é aquele que nós buscamos ser, o cristão de fato, aquele que segue Cristo, conhece os princípios básicos da religião que segue, no nosso caso, o espiritismo. Sabemos todos os pressupostos, né, filosóficos, científicos e religiosos das infinitas vidas que teremos para aperfeiçoamento moral, das múltiplas moradas, né, como já anunciava Cristo. Vou estagiar em vários planos, em várias colônias, em vários planetas, como encarnado, como desencarnado. A caridade é a única senha, né, que nos faz progredir. Todas as outras benesses, né, são derivadas da caridade.
E a mediunidade, né, que muitos têm essa possibilidade e em várias encarnações, é uma prática de trabalho, né, que deve ser cultivada com muito respeito, responsabilidade e sem fantasias, né? A mediunidade, como o passe, como a água fluídica, são elementos importantes para a nossa prática cristã, né, de auxílio ao próximo. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, é muito grande a responsabilidade, sempre foi, daqueles que assumem vestir a camisa de fato do espiritismo, né? Porque a gente não vai poder alegar, depois dessa encarnação, por exemplo, que nós não tínhamos conhecimentos, né? Que nós não sabíamos o que estava acontecendo, que nós, em suma, não sabíamos as regras do jogo da vida, porque nós assumimos um compromisso antes dessa encarnação e não é por acaso que nos tornamos espíritas, né? Não é por acaso que estamos nos grupos sociais, nos grupos de estudo, agora de forma remota, não é por acaso que estamos encarnados nas cidades com as famílias que precisamos estar. Então, nós assumimos um compromisso e somos responsáveis por aquilo que assumimos. Então, a gente não pode mais se desvencilhar da responsabilidade, porque nós temos conhecimento. E o conhecimento é uma variável que nos coloca numa posição de grande responsabilidade. Não vamos poder alegar que não estávamos sabendo o que estávamos fazendo, porque temos o conhecimento que o Pentateuco Espírita nos propicia, né, que foi codificado pelo Kardec, que há alguns dias, né, 2, 3 dias atrás, o Livro dos Espíritos completou mais um aniversário, né, desde 1857, que nós temos conhecimento suficiente, né, e nas obras derivadas depois do Pentateuco Espírita para sabermos que não podemos mais agir como espíritos infantis ou levianos, né? Quem está integrado na doutrina espírita sabe que deve respeitá-la, sabe que deve respeitar seus pressupostos, sabe que deve respeitar o seu próximo, e isso nos dá muita força para viver em momentos de desafio, como estamos vivendo, um momento onde muitos irmãos e irmãs estão partindo, né? Nós devemos orar por todos e muitos estão chegando ao plano material para vivenciar mais uma jornada como encarnados, né? E a gente sabe que ser bom é ser útil, né? O Kardec dizia isso. Então, se eu quero me tornar um espírita cada vez mais esforçado, mais praticante da doutrina, se eu quero me tornar um cristão verdadeiro, um seguidor de Jesus Cristo, eu tenho que ser bom e, para isso, eu tenho que ser útil, né? Eu tenho que auxiliar meu próximo. E auxiliar não é só com bens materiais. Isso é muito importante, principalmente nesse momento que estamos vivendo, com doações de cestas básicas, de roupas, né? Mas principalmente com preces, com esperança, né? Aquela esperança ativa, com todo o esforço, né? Acreditando nos órgãos de saúde, acreditando nos profissionais que estão aí trabalhando incessantemente, acreditando nos professores que estão em casa trabalhando em turnos, né, manhã, tarde e noite, para educar os filhos e as filhas de muitos irmãos e irmãs, acreditando em todos aqueles, né, que estão se esforçando aí, que não tiveram, né, como fazer isolamento social ou quarentena, tiveram que continuar trabalhando, se protegendo, e, sobretudo, temos que acreditar que não existe castigo para nenhum de nós. O que estamos passando é um período pedagógico de ajuste, né? A Terra já vinha vivendo há alguns anos um descontrole muito grande, com destruição da natureza, com desigualdades sociais, aumento da pobreza, né? Muitos suicídios, muitas desilusões, muitos irmãos e irmãs acreditando que só a matéria nos traria felicidade, não traz, né? Muitos estão aí desprovidos de matéria, mas têm uma fé muito grande, e há aqueles que têm tudo à disposição, estão auxiliando o próximo. Então, esse é o momento, né? Como sempre foi, um momento de estarmos cooperando, porque a vacina vai curar o vírus,
Mas a dureza do coração, as infelicidades, as intempéries da alma, somente a cooperação e a caridade vai nos auxiliar. Nesse sentido, meus irmãos, há muitas maneiras de dizer e demonstrar o que nos vai à alma, o que nós devemos cultivar no nosso jardim espiritual, nesta encarnação, para sermos espíritos melhores, né? Não melhores que outros espíritos, mas melhores do que nós estamos sendo a cada dia. E para isso a gente tem que praticar diariamente aquela sugestão do Santo Agostinho na questão 1019, né? Devemos estar atentos, né, ao que anda se passando em nossas vidas, né? Eu devo estar sempre concentrado, sempre ciente de como foi meu dia, o que eu posso melhorar. É o auto-melhoramento, né? Isso faz parte da reforma íntima que todos devemos cultivar a cada dia. O espírita, nesse sentido, tem o dever de vigiar mais os seus atos e palavras do que outros, né? Do que aqueles que não creem em Deus, do que aqueles que são agnósticos, do que aqueles que ainda deturpam as palavras bíblicas ou de qualquer outro livro sagrado. Nós temos muito claras diretrizes que estão lá no Pentateuco Espírita, não há ambiguidade, né? É lógico que a sociedade vai evoluindo, mas as ideias canônicas que estão nos livros codificados pelo Kardec, elas nunca vão se modificar, porque elas são referentes ao nosso aperfeiçoamento moral, né? Muito mais do que o intelectual, e é o nosso calcanhar de Aquiles para se tornar um cristão melhor, um espírita melhor, o aprimoramento moral, né? Visto que já está lá no Pentateuco Espírita, que em termos intelectuais a gente avança muito rápido nas encarnações, mas fica muito agarrado ainda, né? Fica muito freado devido aos nossos impulsos negativos que acabam contribuindo para o meu não avanço, né? Para o meu não deslanchar moral, né? Sem que isso importe, né? Em estimular a omissão, né, ou a má ação. Ou seja, eu tenho que vigiar tudo que eu penso, tudo que eu falo, eu tenho que fazer isso para comigo, e não vigiar o outro, ou ser espião do outro, né, ser aquele que sabe mais da vida ali. Eu tenho que estar ciente do que eu ando vivendo, o que eu ando pensando, o que eu ando falando, o que eu ando sugerindo as pessoas fazerem, né, tanto pessoalmente ou online ou nas mídias sociais. Há um desencontro muito grande de informações no meio religioso, um fanatismo muito grande, um negacionismo, e isso vai ter, né, consequências devastadoras para os espíritos que ainda insistem, né, em espalhar desilusões na Terra, né? Há todo um condicionamento educacional para espíritos desequilibrados no mundo espiritual, e muitos possivelmente já vão ser tratados aqui enquanto encarnados. Enquanto nós estamos lá, nós sabemos, dormindo, né? O nosso corpo dorme. Muitos de nós passam por tratamentos, estudos e trabalhos nos planos espirituais. Dessa forma, o autoconhecimento, o automelhoramento, né? O automelhoramento no sentido que Santo Agostinho propõe, o autoconhecimento no sentido que Sócrates coloca, né? De conhecer a si mesmo, né? Quem eu sou. Por que às vezes eu tenho desânimo, por que às vezes eu sofro de tristezas momentâneas, por que muitos ainda se entregam, né, ao ócio negativo, e isso tem uma conclusão muito desagradável, que são os estágios depressivos, e muitos podem atingir o suicídio. Isso é muito perigoso, isso pode atrasar bastante o nosso percurso. Então, a reforma íntima, o autoconhecimento, o automelhoramento são agendas que todo espírita, que todo cristão tem que cultivar no seu dia a dia, né? A gente sabe que a doutrina espírita é um projeto de autoeducação, né? E o principal objetivo é nos tornarmos a cada dia melhores do que fomos ontem, né? Então, hoje, nesse dia, eu tenho que me esforçar para corrigir,
né, para observar aquilo que eu não fui tão bem nas provas de ontem, aquilo que eu errei, fazer os ajustes e mostrar a melhor resolução para o problema que eu errei ontem, né, no dia de hoje. E aí, aos poucos, para e passo, eu vou caminhando. É fato também, e muitos filósofos, teólogos, né, muitos pensadores, sociólogos têm dito, o mundo de hoje é um mundo cheio de cristãos sem Cristo, né? Criaturas que se auto-intitulam cristãs por conveniência ideológica, para ter ganhos financeiros, né? Mas quando você vai ver lá a conduta, o que fala é uma coisa, o que pratica é outra. Isso fica em desconexão com o que Jesus pregava e fazia, né? Jesus falava pouco e exemplificava bastante. Suas histórias, por meio de parábolas, são bem sucintas, mas têm toda a solução de fundo moral para nossas caminhadas existenciais. E muitos ainda utilizam, né, da religião, do seu poder, da sua inteligência, para ludibriar outros irmãos, né, para empobrecê-los, tanto materialmente quanto espiritualmente. Sabemos que na doutrina espírita, como um roteiro de autoeducação, a nossa responsabilidade é grande. Não podemos nos iludir com os bens materiais. Por isso que não precisamos de casas espíritas luxuosas, grandiosas, né? Não precisamos de colunas de Salomão, não precisamos de ficar pedindo, né, doações de dinheiro. Isso tem que ser uma coisa espontânea e de acordo com o que a pessoa pode fazer, porque as casas espíritas agora que estão fechadas, elas têm um custo, obviamente, de água, luz, de IPTU, as doações de cesta básica, mas isso jamais pode entrar na nossa conta, isso tem que ser doado espontaneamente para a comunidade. Me recordo de ensinamentos que tive, de que Chico Xavier dizia: tudo que é arrecadado com a venda de livro espírita é para fazer novos livros espíritas, para divulgar a doutrina espírita. Não é para o Chico Xavier ou para qualquer outro ter ganhos financeiros, né? O Chico nunca recebeu dinheiro pelo trabalho de mediunidade que praticava, porque isso é muito perigoso, isso corrompe o espírito, né? A matéria, o dinheiro, se bem utilizado, resolvem grandes problemas, mas se nós nos tornamos escravos e detentores de um dinheiro que não nos pertence, ou de uma matéria que não é da nossa alçada, isso vai ter complicações muito graves e repercussões muito negativas nas nossas vidas sucessivas. Então, nós temos que ter responsabilidade, aquilo que ganhamos deve ser para a nossa existência, para o nosso conforto da nossa família, mas, sobretudo, para auxiliar aqueles que têm menos do que a gente, e sabendo que os bens materiais auxiliam, mas não resolvem todos os problemas. Neste momento de pandemia, o que está faltando mais, né, para as pessoas, né, pelo que a gente tem percebido? É um abraço, né, o abraço fraterno, é aquele momento, né, que a gente fica junto nas reuniões, nos grupos de estudo, as confraternizações, né, que nós tínhamos, né, nas casas espíritas, enfim, aqueles momentos importantes, lúdicos, né, que nós utilizamos para a alfabetização espiritual. Então, isso está fazendo muita falta agora, mas nós temos a solução das tecnologias, né, que estão nos proporcionando aprender, né, novos conhecimentos. Muitos que estão aí, né, depois dos 50, 60, 70 anos, que nunca tinham utilizado ferramentas de internet, agora estão utilizando, né? Isso é muito bom, isso é muito importante, né? A doutrina codificada pelo Kardec, ela educa, reforma, eleva, redime, né? E a segunda parte da história é que tudo depende de cada um de nós, porque Jesus veio dar-nos ensinamentos e exemplos para que saibamos buscar a salvação pelo nosso próprio esforço, né? Então, tudo depende de mim para avançar, para imitar Jesus. Eu não posso, né, terceirizar o meu esforço. Eu não posso pedir para alguém evoluir, para alguém aprender, para alguém fazer caridade por mim. Isso é um esforço individual que pode também ser enriquecido coletivamente, né?
mas, sobretudo, para o meu avanço, para o meu tornar-se um cristão melhor, um espírita melhor, eu preciso me dedicar, né? E, sobretudo, a gente está sempre recordando, meus irmãos e minhas irmãs, qual que é a minha missão aqui na Terra nesse momento? Por que eu estou encarnado? Né? Por que eu estou nesse núcleo familiar? Por que eu tenho as dificuldades e as facilidades nessa vida? Eu tenho que estar sempre me questionando quem eu sou, o que estou fazendo aqui, como que eu posso contribuir para a melhora do meu bairro, do meu meio social, do meu meio familiar, e isso vai impactar em termos planetários, sem dúvida. Eu não posso me alienar, achar que eu sou mais uma peça no tabuleiro e que não tenho grandes utilidades. Pelo contrário, cada um, nessa missão de vida que nós estamos, cada um é decisivo para a auto-melhora e para a melhora do meio, para a melhora do grupo espiritual, né, que é amplo, que nós fazemos parte. Isso vai ser comprovado depois que a gente retornar à pátria espiritual, as nossas responsabilidades aqui, tudo aquilo que nos esforçamos para nos auto-melhorar e para melhorar o nosso meio, né? Saibamos que a doutrina espírita ela está restabelecendo pouco a pouco, né, o domínio da ideia cristã na vida do homem, ensinando a compreender a razão da existência terrena, a necessidade retificadora da dor, né, o mapa kármico e, sobretudo, a nossa ligação com a necessidade das reencarnações. Né? Então, a dor é muito relativa. Tem pessoas que nascem com limitações físicas, com dores terríveis, né, ou passam a viver isso depois de uma etapa da vida, como foi o caso do nosso irmão mineiro lá de Tuiutaba, Jerônimo Mendonça, e isso, obviamente, o limitou de algumas ações, mas, por outro lado, o espírito muito forte, ele trabalhou incessantemente durante 3 décadas para praticar a caridade e, sobretudo, para tornar-se um cristão melhor, né? Era espírita e tinha todo compromisso com Cristo. Nosso irmão lá, o gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Então, a dor, muitas vezes nós precisamos passar, né, por dores do corpo, por dores dos membros, mas, sobretudo, não podemos deixar que isso impacte, né, o nosso espírito. Temos que ser fortes, temos que nos esforçar, temos que saber as nossas limitações físicas, mas em termos espirituais nós não temos limitações, né? O Leon Denis, que é uma referência, né, que nós devemos estudar, ele fala da importância, né, da solidariedade. A solidariedade sadia é fraternidade cristã, né? E quando nós vamos estudar, né, o comportamento de líderes religiosos responsáveis, de espíritos que marcaram a história, né, dos últimos séculos, todos eles tinham esse lema na sua prática e não só no seu discurso. A solidariedade sadia é fraternidade cristã. Mais do que isso, nós não precisamos viver momentos de pandemia para nos tornarmos solidários. Neste momento, tudo nos convida, né, a uma melhora muito grande, a uma prática da solidariedade, da caridade muito grande, mas isso não pode ficar só nesse momento, né? Nós temos que procurar nos auxiliar no nosso auto-melhoramento, mas, sobretudo, auxiliar o nosso próximo cada vez mais, né? Vivemos tempos de regeneração planetária, né, de transição planetária, também é um outro nome, e muitos têm levado esses termos como castigo, né, como o juízo final. Isso é um equívoco, né? Isso é uma ignorância que muitos espíritos ainda cultivam, uma falta de alfabetização espiritual, uma falta de esperança, uma falta de entender o que Jesus nos exemplificou. Mas cada um vai aprender com seus erros. Fato é que solidariedade e responsabilidade são elos da mesma corrente, né? São as duas sandálias que devemos calçar para caminhar, para nos tornarmos cristãos melhores, espíritas melhores. A solidariedade no pé e a responsabilidade no outro,
porque a vida nos mostra a todos os instantes, meus irmãos e irmãs, que o auxílio mútuo se afirma eloquentemente como força de coesão da existência moral. Então, somente a cooperação, e muitos têm dito isso, só vamos sair de situações calamitosas que nós mesmos criamos, como essa pandemia, com cooperação, com diálogo, com muito respeito ao próximo e com muita ênfase de que somente a ciência e o esforço dos cientistas, né, o trabalho dos professores e a cooperação de todos os profissionais que estão aí na sociedade, motoristas, enfermeiros, médicos, né, o pessoal da segurança, o pessoal da limpeza pública, aqueles trabalhadores que estão aí nos balcões, né, ajudando, né, a comunidade nessa pandemia, somente com esforço coletivo, com cooperação, com solidariedade e responsabilidade individual, e isso vai impactar no coletivo, que nós vamos resolver problemas sistêmicos e pandêmicos. Não vamos nos iludir, né, com soluções mágicas, com remédios falsos, com sucos, com mandingas, com orações fracas. Pelo contrário, somente vamos sair de situações complexas com inteligência espiritual. E para isso nós precisamos ter muito forte os três pressupostos, né? O conhecimento filosófico que nos conduz na vida, o conhecimento religioso, né, que é aquele alicerçado na fé raciocinada, e, sobretudo, os conhecimentos científicos, né, porque esses são os três pilares que sustentam a doutrina espírita. Então, é inconcebível que qualquer cristão ou qualquer espírita abra mão de um desses três postulados para resolver problemas complicados, né? Nós temos que ter responsabilidade, e todos sabemos, né, está lá nessa edição da revista O Reformador, todos somos elementos moleculares da vida de relação, na vida social, na vida espiritual. E isso esclarece a razão das pequenas e das grandes coletividades, quer entre os chamados irracionais, quer entre os ditos racionais. Ou seja, temos que estar o tempo todo, sabemos que somos elos de correntes, né, de bilhões de espíritos, e cada ela é importante para que essa corrente se fortaleça cada vez mais. Aqueles irmãos que ainda insistem, né, em atalhos, em fórmulas mágicas, em receitas falsas, em divulgar informações que não são precisas, nós devemos, com todo carinho, né, com toda a paciência, como Jesus o faria, dizer: meu irmão, a solução está na ciência. Não vamos querer pegar atalhos fáceis, porque isso só nos leva para o abismo. Fomos alertados, né, sobre os falsos profetas, e eles estão por aí fantasiados de políticos, fantasiados de médicos, fantasiados de várias profissões, espalhando, né, notícias falsas e conhecimentos inexatos. Nós fomos avisados de que vários líderes religiosos estariam entre nós e divulgariam, né, falsas profecias. E por que nós ainda caímos nessas armadilhas? Porque ainda não seguimos os ensinamentos, né, que estão lá no Pentateuco espírita, melhor dizendo, da fé raciocinada. Vamos usar a razão, né? Não vamos deixar ideologias contaminarem o nosso coração, né? Isso tudo é passageiro, o que vai ficar são as obras que eu construo no bem. Então, vamos tomar muito cuidado com a nossa conduta também, como cidadão, como cidadã, porque isso pode comprometer toda uma encarnação, né? Essa paixão que muitos cultivam por contaminar as religiões, né, com falsos conhecimentos. Sobretudo, a gente sabe que o que vai nos tornar espíritas melhores e cristãos melhores é educação, e não é só a educação escolar, essa é uma contribuição muito boa, mas a educação familiar, a educação espiritual, né, a educação como um contexto geral é muito importante para a nossa evolução, né? A educação refina, nos torna melhores, nos torna sensíveis, né? Nos torna espíritos cristãos amáveis, que são comprometidos com a verdade, né?
saibamos também que o Espiritismo, que é a doutrina que a gente segue com tanto amor e carinho, educa o homem para uma vida mais simples e sadia. O Espiritismo respeita a personalidade humana porque ele reconhece o livre-arbítrio, esse grande presente, né, que nós recebemos de Deus para tomar as nossas decisões, para fazer nossas escolhas e nos comprometermos, né, de forma responsável com aquilo que nós escolhemos falar, fazer e cultivar. Lembremos que a nossa encarnação é um jardim, né? Nós podemos usar essa metáfora, é um jardim, que flores, que sementes eu tenho colocado nesse jardim, né? E que ervas daninhas que eu tenho retirado para que esse jardim floresça da melhor forma. Eu tenho que estar muito ciente disso. Somos espíritos jardineiros ou somos espíritos depredadores? Né, espíritos não comprometidos com o nosso jardim. Se seguimos Jesus, se estudamos o Pentateuco Espírita, somos jardineiros responsáveis por cultivar boas sementes, boas flores, bons frutos, né? Porque é isso que Jesus exemplificou entre nós, o nosso maior exemplo moral, o nosso maior educador, o nosso exemplo de jardineiro da alma é Jesus. Né? Então, o livre-arbítrio é um presente que nós temos para nos dar mais ainda responsabilidade nas nossas escolhas. Por isso, não devemos cair na armadilha que muitos têm colocado. Onde está Deus durante a pandemia? Onde sempre esteve cuidando de nós. Só que Ele nos dá o livre-arbítrio, nós temos a nossa possibilidade de escolha. Né? Qual pai seria bom educador se o tempo todo está interferindo nas atuações dos seus filhos, né? Então, há um limite para tudo, inclusive para o livre-arbítrio. Se começarmos a comprometer a saúde espiritual do planeta, com certeza ajustes virão do plano espiritual para nos auxiliar, né? Com dicas, com sugestões a espíritos que estão aí encarnados para tomar as melhores soluções para tirarmos, né, para nos tirar dessas armadilhas, desse colapso que muitos andam vivendo. Agora, Deus está o tempo todo conosco, nós é que nos afastamos de Deus devido ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à presunção, a começarmos a achar que sabemos a verdade. Então, nós temos que ter ciência que em períodos de dificuldade ou de facilidade, Deus está conosco, nós estamos com Deus. Né? Então, fica para reflexão aí. E, sobretudo, para encerrar a nossa fala, nós devemos ter consciência, meus irmãos, de que os humildes, os pobres de espírito e os sofredores são os bem-aventurados. Então, nós temos que ser humildes, pobres de espírito, devemos ter consciência, né, de que vamos passar por momentos de alegria e de dificuldade em nossas encarnações. Isso não é novidade, né? Devido ao nosso grau de evolução, precisamos passar por várias séries, por provas, por expiações e termos momentos de alegria, de felicidade. Né? Aos poucos, nós vamos nos afastando dos sofrimentos e vamos nos aproximando dos momentos mais felizes, né? De forma mais permanente, de forma mais duradoura. Isso depende de como que eu vou cuidar, como que eu vou cultivar o meu jardim. Né? E fica aí a dica para todos, né, de leitura neste dia, nesta tarde ou nesta noite, né, quando você tiver a paciência de ouvir o que eu estou falando e, sobretudo, sabendo de que eu estou aqui sentado e depois vou ter que sair dessa fala e praticar tudo que eu estou falando. Por quê? Porque há infinitos, né, há milhares de espíritos aqui ao nosso lado, né, que estão aguardando eu sair, eu levantar e fazer tudo que eu estou falando aqui. Né? Nós estamos o tempo todo rodeados por nuvens de testemunha e muitos, né, depois em reuniões mediúnicas ou em outros momentos falam: Marco, eu quero ver você falando, fazendo aquilo que você falou lá para o pessoal espírita, né, seus amigos, né, lá naquela palestra online que você fez. Você está fazendo? Você tem procurado se auto-melhorar? Você tem divulgado informações verdadeiras? Você tem divulgado esperança? Você tem esclarecido as pessoas com seus conhecimentos obtidos pela leitura e pelos estudos do Pentateuco Espírita? Ou seja, você tem praticado ser bom
ser útil, você tem seguido Cristo de fato, eles todos estão aguardando, né, a minha melhora. E eu tenho ciência de que isso é verdadeiro e vou me esforçar para colocar em prática o meu melhor eu espiritual a cada momento. Fica a dica de leitura e estudo da parábola do bom samaritano, né, que foi falada por Jesus, obviamente, esse ensinamento grandioso, né, essa alfabetização espiritual, e é relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. Né? É uma das mais belas histórias contadas por Jesus, porque, na verdade, essa história é Jesus em ação. Né? O que Jesus narra ali é o que ele fez entre nós há 2000 e poucos anos atrás. Por isso que nós gostamos tanto de seguir Jesus, de amar Jesus e de ter ciência de que Deus é nosso Pai em momentos onde as ondas estão altas no barco ou o mar está calmo, porque Jesus está dentro do barco, junto de nós. Muita paz, muita esperança, que cultivemos bons pensamentos e, sobretudo, ótimas ações em prol do próximo, em prol do nosso auto-melhoramento e em prol da melhora da energia do planeta, que vai vencer, né, com o nosso esforço coletivo, mais esse momento de desafio que vivemos, né, nesse momento de pandemia. É mais uma onda alta que estamos passando e temos que ter certeza que Jesus está no barco conosco e vamos conseguir avançar rumo a mares diferentes, a mares calmos ou a mares com desafios como esse, mas, sobretudo, nos esforçando para nos tornarmos melhores cristãos e melhores espíritas a cada dia. Um beijo no coração, um abraço fraterno. Sou Marco Kisteman, do Instituto de Difusão Espírita aqui em Juiz de Fora. Desejo a todos um ótimo mês de abril, que estamos, e um ótimo ano de 2021, e que vigiemos e oremos a cada momento. Um abraço, meus irmãos e minhas irmãs. Muita paz. Agradecemos ao nosso irmão pelo estudo da noite de hoje e rogamos ao Mestre Jesus que possa estar em todos os lares, nos amparando e nos guardando, que possamos ter esperança, fé e equilíbrio, na certeza de que o Mestre está no comando de tudo. Fica conosco, Senhor Jesus, esteja em cada lar, amparando e protegendo nossos irmãos de humanidade. Que tua paz nos envolva de sempre, que assim seja.